No vídeo de hoje, aprenderemos a respeito de Satanás. Sendo o inimigo de Deus, o diabo tem tríplice missão: matar, roubar e destruir. No entanto, ele não pode resistir à autoridade da palavra de Deus. O objetivo desse vídeo é mostrar as consequências do orgulho e da soberba. Foi justamente aí que o querubim ungido perdeu todos os privilégios, tornando-se o pior inimigo de Deus. Deixar claro aqui que não é realçar a figura de Satanás, mas saber como enfrentar os seus ataques. Afinal, a melhor maneira de se vencer um adversário no campo de batalha é conhecer bem as suas armas e estratagemas e conscientizar-nos de que o diabo, embora poderoso, é limitado. Ele não pode avançar além dos limites estabelecidos por Deus. Por este motivo, estejamos alicerçados em Deus para enfrentar todos os seus ataques. O que está conosco é mais forte do que o que se encontra no mundo. Antes de continuar, deixa aqui abaixo o seu comentário. O que você pensa desse assunto? Você sabe qual é a origem de Satanás, se de fato ele existe ou não? Quais são os seus nomes e títulos? E como se deu a sua queda? É justamente isso que vou falar nesse vídeo. O texto de Ezequiel, capítulo 28, é uma profecia com sentido duplo. Inicialmente, os 10 primeiros versículos falam do príncipe de Tiro para referir-se ao seu orgulho que o levou a exaltar-se qual divindade. Por isso, o seu julgamento foi inevitável. Em segundo plano, a profecia tem uma referência direta a Lúcifer. Vamos ver a relação figurada com o rei de Tiro. Quem é o rei ou o príncipe de Tiro? Nos versículos de 1 a 10, o rei de Tiro é apresentado literalmente como alguém conhecido na história como Tobal ou Itobaal II, que reinou em 586 a.C. Naquele período, Tobal, como rei de Tiro, uma cidade-reino, encheu-se de orgulho e presunção, imaginando-se um deus. Há uma relação nos títulos príncipe e rei, porque se trata do mesmo personagem. A linguagem profética é que faz distinção. No versículo 2, o profeta fala do príncipe de Tiro, e no versículo 12, fala do rei de Tiro. Na primeira parte, quando fala do príncipe, apresenta como um homem vaidoso e presunçoso, que se imaginava um deus. Porém, o texto, quando fala do mesmo personagem, no versículo 12, passa a ter um sentido mais espiritual, e desse modo, entende-se que se trata, comparativamente, de outro rei chamado Lúcifer, influenciador espiritual do príncipe literal. Tobal, o príncipe, imaginava a sua cidade como inexpugnável, ou seja, invencível por estar construída sobre uma rocha. Nos versículos 2 a 5, nos mostra a arrogância do rei de Tiro. O profeta Ezequiel condena o arrogante e blasfemo príncipe de Tiro pelo fato de imaginar-se um deus e de julgar-se conhecedor de todos os segredos da vida. O príncipe imaginava ter a mente de Deus e afirmava: "Eu sou Deus." Dê uma pausa nesse vídeo, pegue a sua Bíblia e leia em Ezequiel 28 e versículos 2 e 9. Vamos ver agora algumas características originais antes da queda. Em Ezequiel capítulo 28 e versículos 12 ao 16 está escrito: "Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. O texto indica que Lúcifer era possuidor de elevada distinção e detentor de honrosos títulos e posições, conforme destacaremos a seguir. Primeiro, Lúcifer
Era o aferidor da medida. A palavra aferidor é uma tradução fiel do original hebraico, que significa que ele era a imagem perfeita da criação divina e uma imagem refletida da criação em si mesmo, que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela e inteligente criatura de Deus. Nele se encontrava a medida perfeita da criação daquilo que Deus queria. Segundo, Lúcifer estavas no Éden, jardim de Deus. A menção sobre pedras preciosas existentes no jardim do Éden tem um sentido figurado para ilustrar os privilégios dessa criatura, personificada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas desse personagem indica a grandeza e a beleza de sua aparência. Era um tipo de glória tipificada e representada por Lúcifer antes da queda. Terceiro, no dia em que foste criado. É importante essa expressão porque declara que Lúcifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, não lhe dava o direito de imaginar-se tão superior a ponto de querer ser igual a Deus. Quarto, querubim ungido para proteger. Na descrição profética de Ezequiel, Lúcifer pertencia à mais alta classe de seres angélicos. Sua relação com Deus manifestava-se em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação de divina. Quinto, perfeito eras nos teus caminhos. A frase tem na conjugação verbal do verbo ser no passado, eras. A história antiga de Lúcifer como alguém que escondia em seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho. Veremos a seguir nomes e títulos atribuídos a Lúcifer, que demonstra a sua personalidade. Lúcifer. Esse nome não aparece literalmente na Bíblia. Na linguagem figurada de Isaías 14, verso 12, o nome Lúcifer aparece vinculado à expressão filho da alva. Os babilônios criam que os astros celestes ou estrelas fossem seres angélicos. Por isso, um filho da alva representava a primeira luz da manhã, e Lúcifer, em seu primeiro estado, possuía esta característica: Satanás. Esse título lhe foi dado após a sua queda da presença de Deus e significa adversário. Foi a partir do momento em que Lúcifer encheu-se de iniquidade e permitiu que a presunção o dominasse, aonde aconteceu a grande tragédia universal. Ele imaginou-se poderoso o suficiente para competir ou mesmo superar a de Deus. Lúcifer, então, se fez adversário e oponente constante e implacável contra o Criador. Tornou-se, por isso, um arqui-inimigo de toda a criação de Deus. Diabo. Esse nome é uma transcrição do vocábulo grego diabolos, que significa caluniador, acusador. Essa característica demonstrou como uma das suas tarefas mais terríveis e maléficas. Existe uma história onde o diabo calunia e acusa um servo de Deus chamado Jó. Embora esse homem fosse íntegro, o diabo apareceu diante do Senhor para acusá-lo. Portanto, a Bíblia identifica o diabo como caluniador e acusador dos servos de Deus. Como pai da mentira, ele tenta acusar os servos do Senhor, como se Deus não pudesse perceber as suas mentiras. Mas a Bíblia declara que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Belzebu. Esse título tinha uma relação com um deus pagão de Ecrom, por nome Baal-zebub ou Baal-zebul. No texto grego do Novo Testamento, esse nome aparece como Belzebu, cuja atribuição dada pelos judeus do tempo de Cristo era o de príncipe dos demônios. Como os judeus usavam esse nome com um tom de escárnio, porque o mesmo referia-se a um ídolo pagão, Jesus, sem reserva nem qualquer pudor, identificou o Belzebu como Satanás, Abaddon ou Apolion. Essas palavras das línguas hebraica e grega têm o mesmo sentido na Bíblia e significam destruidor. Portanto, destruição é uma característica destacada das obras de Satanás. Ele tenta destruir tudo o que é santo e puro, tudo o que é precioso para Deus. De modo específico, ele aparece no livro de Apocalipse 9 e verso 11, como o anjo do abismo, identificando como Abaddon
ou Apollyon. Com essas características que acabamos de ver, o que de fato ocorreu nos céus, que fez com que Lúcifer, o querubim ungido, fosse expulso e como se deu a sua queda. Nos pontos anteriores, analisamos o estado original de Lúcifer e os seus vários nomes e títulos. Mas agora veremos a queda de Lúcifer, porque é o único modo de conhecermos as razões de tantas desgraças no mundo que vivemos. A queda de Lúcifer resultou de sua própria escolha. Deus estabeleceu a sua soberana vontade para ser obedecida e apreciada por seus anjos. Entretanto, a vontade divina não seria obedecida por força, mas livremente. É por esse princípio bíblico que podemos entender a causa da queda de Lúcifer. A Escritura nos informa, em Isaías 14, que a profecia fala do rei Nabucodonosor, um outro rei ilustrado à semelhança de Tobal, rei de Tiro. O que precedeu a queda de Lúcifer foi a ilusão e engano acerca do seu próprio poder nas hostes angelicais. Imaginando-se superior a todos os demais anjos criados, pretendeu tomar o lugar do Criador. 5 afirmativas descritas em Isaías 14 e versículos 13 e 14 revelam as pretensões de Lúcifer. Primeiro, eu subirei ao céu, uma tentativa de estar acima de toda a criação e do próprio Deus. Segundo, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quando se refere às estrelas de Deus, ele estava falando dos demais anjos criados. Terceiro, no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação refere-se ao lugar do trono de Deus onde ele queria assentar-se. Quarto, subirei acima das mais altas nuvens. Mais uma vez, ele revela a sua intenção presunçosa de superioridade. Quinto, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui estava a mais grave das pretensões de Lúcifer. Ele queria colocar-se em posição unilateral em relação ao Criador. A queda de Lúcifer foi inevitável, e sua avidez irrefreada de querer ser igual a Deus aguçou o interesse de grande número de anjos que resolveu acompanhá-lo. Por esse ato pecaminoso contra o seu Criador, Lúcifer foi destituído de suas funções celestiais e condenado à expulsão eterna. Mas ele continua como o instigador do pecado no mundo. Ao conhecermos a história da origem e queda de Satanás, resta-nos, como crentes em Cristo, tratar desse assunto com mais seriedade. Nos dias atuais, a Igreja tem cometido 2 graves erros no que tange a essa doutrina: mistificação e racionalização. Os que mistificam a crença em Satanás o tratam como se o mesmo fosse uma energia, uma mera figura espiritual, um bicho peludo. Os que racionalizam não desacreditam da Bíblia, mas preferem interpretar a realidade pessoal e espiritual de Satanás como se fosse uma força negativa da mente ou coisa semelhante. Mas, na verdade, Satanás está vivo, é real, é pessoal e procura influenciar o mundo contra Deus e contra todos os que servem a Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus ilumine essa verdade em nossos corações. Vou deixar esses 2 vídeos aí para você escolher. No primeiro vídeo fala acerca de Deus e tire as suas conclusões se Lúcifer pode ser comparado com o Senhor. No segundo vídeo perceba as suas sutilezas de querer enganar o ser humano. Por hoje é isso, um grande abraço e fique com Deus.